Capítulo 51. Reditus Matriz. Énora sentava-se sempre na direção da entrada da vila, a fachada da casa para o sul, ela de costas para o sol que se punha a oeste. Uma brisa fresca vinda do leste ajudava a acalmá-la. Ela ainda dormia ali sentada em sua cadeira quando ouviu aquela voz que dizia: "Mãe, mãe, mãe", pela terceira vez. Ela achou que fosse um sonho, ou uma das alucinações de seu coração dolorido. Ainda assim sorriu com aquele sonho que ela tanto desejava. Então ela ouviu outra voz que perguntava: "Não é melhor esperar que ela acorde?" Énora abriu os olhos devagar. Ela forçou a vista, depois fechou novamente. Então ela abriu os olhos e os arregalou. Logo encheram de lágrimas e ela disse: "Será que meus olhos estão me fazendo enlouquecer? Será real o que vejo?" Ioruerte saltou a mureta como um dos carneirinhos, pôs o antebraço sobre seu ombro e disse: "Não, não sou um fantasma, estou aqui de verdade." Énora suspirou e quando falou, veio em soluços e choro. Ela o abraçou com tanta força que o próprio Ioruerte perdeu o ar. "Meu menino voltou, meu menininho voltou." Ioruerte derramava suas lágrimas contidas, mas seu choro era um grande sorriso. Todos os outros que ali estavam apenas observavam. Finhedoa apenas sorria. Fyra, Seren e Nefrete com lágrimas nos olhos. Casual, Hamesh, Bione e Harold sorrindo com a emoção de ver a mãe e encontrar o filho, que acreditava estar morto. Depois de algum tempo, Hamesh disse: "Não quero ser inconveniente, mas devo dizer para o bem de todos, que nesse calor, e perdendo líquido como estão, é melhor que entremos e tomemos um copo de água, ou vamos acabar secando como um tronco de árvore." Cesto voltava do campo ao lado de Clórias e Ezra, após mais um longo dia de trabalho. O suor lhe escorria pela nuca e as costas doíam como se pedras tivessem sido empilhadas ali. "Uai, preciso de um banho. Hoje foi um dia cruciante", murmurou Clórias, ajeitando os ombros doloridos. "Um banho e um belo ensopado. Depois, uma cama macia e um travesseiro completou o cesto." Exausto, mas com a alma leve, Ezra caminhava um pouco atrás e apontou à frente, franzindo o senho. "Aquela moça ali, eu não a conheço." Clórias e Cesto pararam ao mesmo tempo. "O quê? Onde? Quem?" disseram em uníssono, quase tropeçando nas próprias palavras. Lá, de pé junto à entrada da casa, estava uma jovem. Seu cabelo dourado era tocado pela luz do entardecer, e os olhos de um azul tão puro lembravam o céu límpido de uma manhã de primavera visto através dos vidros embaçados da forja de Kazuya. Ela parecia alheia a tudo, mergulhada em pensamentos. Cesto foi o primeiro a se aproximar. "Boa tarde, minha jovem", disse com gentileza. A moça virou-se lentamente, o rosto confuso, mas sereno. "Sou Cesto", continuou ele. "Moro nesta casa. Estes são Ezra e Clórias. Mas, e você, quem é?" "Sim, é um prazer finalmente conhecê-los", respondeu ela. "Sou Fyra, amiga de Ioruerte. Ele falou muito de vocês três." O mundo parou. Os três homens arregalaram os olhos ao mesmo tempo. Cesto sentiu o chão sumir sob seus pés. "Cão, como conhece meu filho?" "Perdão, de onde se conhecem?" Taiwa sorriu de leve, como quem compreende o abalo. "Roma, eu cuidava dos ferimentos dele." Mas então ele?" gaguejou Clórias, quase sem ar. "Sim", disse ela com firmeza. "Ele está lá dentro. Acredito que anseia por vê-los." Cesto não respondeu, apenas arregalou os olhos e começou a andar, como se guiado por alguma força além da razão. Seus passos eram lentos, pesados, e seu rosto parecia de pedra. Clórias o acompanhou, calado. Ezra, por fim, olhou para Tyra e falou com doçura: "Perdoe por isso. Queira nos acompanhar." Entraram, e lá estava ele, Ioruerte, sentado num canto da sala. Segurava uma bandeja com torradas e mel no colo. Ao lado, uma caneca de suco. Fazia tudo isso com a mão esquerda, porque a mão direita estava entrelaçada à de Énora, que não a soltava por nada nesse mundo. "Ioruerte", murmurou Cesto, parado à soleira da porta. "Pai", respondeu o filho, com os olhos úmidos. Cesto se aproximou com um passo inseguro, como quem caminha num sonho. A voz saiu embargada. "Quem poderia imaginar? Eu ia fazer uma piadinha sobre não ter sido convidado para a festa", disse Clórias, ainda atônito, "mas estou em choque demais." Ezra não disse nada, apenas observava, com aquele olhar de quem vê o destino cumprido ou redimido.
Fenhadoa, encostada numa das colunas, cruzou os braços, como quem declara um fato. Parece que estamos todos reunidos novamente. Naquela noite, ninguém dormiu. Reuniram-se todos ao redor de Oruert, como se o próprio tempo tivesse sido vencido pela esperança. Houve uma comemoração discreta, comedida pois, ainda que os corações celebrassem. E Oruert não era considerado um homem livre pelo Império. Ezra, sensato, aconselhara cautela. O sol já despontava no horizonte quando os convidados começaram a se recolher. Énora, sentada em sua cadeira voltada para o sul, tocou de leve a manga do filho e, em silêncio, apontou para Thyra, e Oruert entendeu o gesto. Com um sorriso discreto, ergueu-a nos braços. Havia naquela ação uma simplicidade serena, como se o destino, enfim, tivesse cedido espaço ao repouso dos que resistiram. Seu espírito vibrava com uma paz há muito ausente. No caminho, Thyra abriu os olhos e observou com leveza. Seu rosto trazia o brilho calmo de quem se entrega sem reservas. Ao deitá-la suavemente na cama, com o braço esquerdo ainda servindo-lhe de apoio, e Oruert puxou o cobertor com a mão direita, cobrindo-a com um cuidado natural, quase instintivo. Os olhos dela não deixavam os dele. Acariciou-lhe o rosto com a ponta dos dedos, afastando uma mecha de cabelo do olho esquerdo. Em seguida, sua mão escorregou até a nuca dele, puxando-o num beijo que durou mais do que o previsto. Um beijo que há tempos desejavam, mas que o mundo, até então, não lhes permitira. Não havia saudade, pois estavam juntos há muito, mas sim o cumprimento de uma promessa silenciosa. Ali mesmo, entre olhares e carícias, fizeram amor. Sem pressa, sem palavras. Apenas a entrega de dois corpos que, enfim, puderam se pertencer. E Oruert levantou-se lentamente, deixou um beijo leve nos lábios de Thyra, e atravessou a casa em busca de vozes conhecidas. Ao chegar à sala, encontrou todos ainda sentados após um almoço que, a julgar pelos rostos satisfeitos, havia sido excelente. Énora, com ternura nos olhos, foi a primeira a romper o silêncio. Está com fome, filho? Não quisemos acordar você, nem aquela linda jovem. Aliás, parabéns, ela é um doce. E Oruert respondeu com um sorriso discreto, direcionado à mãe, e assentiu. Acho que vou comer algo. Sim. Sentou-se à mesa, pegou uma coxa de frango e, antes da primeira mordida, Clórias lhe lançou um olhar travesso. E então, irmão, o que há de novo? Casamento, filhos. Brida, ao lado dele, segurou-lhe a mão e sorriu com cumplicidade. E Oruert arqueou uma sobrancelha. Soube que você já tem os seus. A leveza do momento foi interrompida por um olhar sério de Sesto, que percorreu a mesa e trouxe todos de volta à realidade. E Oruert, então, deixou o alimento de lado e disse com firmeza: eu gostaria que Thyra ficasse aqui com vocês. O tom tornou-se grave. Vocês entendem o que estou dizendo? Énora baixou os olhos e respondeu com delicadeza: não se preocupe com isso, filho, não ainda. Mas Clórias ergueu a voz com serenidade. Mãe, eu lamento, mas ele tem razão. Sesto interveio, direto. O que você pretende? E Oruert, penso em ir para o mar com Heinz, trabalhar por lá. Ajudarei no que puder, mas à distância. Não poderia viver em paz sabendo que trouxe risco a todos vocês. Nesse momento, todos perceberam Thyra à porta, em silêncio. Os olhos marejados revelavam que ouvira tudo. E Oruert se levantou e foi até ela, buscando confortá-la. Não fique triste, meu amor. Sempre que atracarmos, darei um jeito de visitar todos vocês. Thyra, com voz embargada, respondeu: nos daremos. Eu vou com você. E saiu, sem esperar resposta, os olhos em chamas. E Oruert olhou para a mãe. Mãe, pode ajudá-la? O silêncio cobriu a sala como um véu pesado. Clórias o encarou. Não se preocupe, irmão, nós cuidaremos dela. Sesto completou. Vamos encontrar uma maneira de mudar isso. E Oruert assentiu. Eu sei que vão, mas, por ora, o lugar mais seguro para mim é o março. Na manhã seguinte, reuniram-se todos ao redor da mesa para uma última grande refeição. O clima era sereno, como quem respeita a dor sem dramatizá-la. Abraços foram trocados, promessas sussurradas, esperanças mantidas. E Oruert, ao lado de Hamish, Harold e Bjorn, partiu rumo ao porto. Mas não havia sinal de Thyra. Ela sabia que ele não suportaria aquela despedida. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo.
Obrigado.